Tá gravando? Obrigada. É, Bom dia, gente. Começamos então mais um módulo aqui do Acauã. Eu queria primeiramente agradecer a todo mundo que está aqui presente. É, todos os nossos, todos os nossos módulos, eles requerem muito esforço e é muito bom ter gente aqui vendo, assim, e a gente poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Meu nome é Lindy, eu vou estar mediando a reunião de hoje. O módulo 6 da gente vai estar falando sobre a Paraíba no século XIX. A gente vai passar um pouco sobre a Revolução de 1817, vai falar sobre a Conferência do Equador, também sobre a situação do negro na Paraíba durante esse tempo. E os nossos expositores hoje vão ser em ordem: é, Adriano, Miró, Darlon e Débora. Então, acho que a gente já pode começar, certo? Tudo bem? Ok, pode começar, Adriana. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem? Bom, então, como a Lindsay me apresentou, meu nome é Adriano, essa é a minha primeira exposição e eu vou falar um pouco sobre a Revolução de 1817, segundo os textos da professora Eliette de Queiroz Gurjão. Em 1817, a Europa atravessava o início da fase que Eric Hobsbawm denominou de ondas revolucionárias. Em meio a novas condições sociais e econômicas e à luta das monarquias europeias para manter a velha ordem, os ideais da Revolução Francesa ecoavam por toda parte. Além disso, a independência das colônias inglesas da América repercutiu por todo o continente americano, onde colônias espanholas declaravam-se independentes. O ideal republicano e os princípios liberais eram trazidos e divulgados no Brasil. Mesmo com a proibição de várias obras, os brasileiros que se formavam na Europa, no seu retorno, difundiam aqui essas novas ideias. Fazendo um recorte temporal, em 1808, a corte portuguesa se instala no Brasil. Com isso, o Rio de Janeiro foi transformado em sede do governo português, o que acarretou uma série de custos estruturais e de manutenção. A coroa e todos que vieram lhe acompanhando estavam sob as custas da colônia. Além disso, as invasões empreendidas por Dom João VI acarretaram grandes despesas. Para cobrir todos esses gastos, as capitanias eram sobretaxadas, criando-se assim motivo de insatisfação. Em especial as capitanias do Nordeste, cuja economia agroexportadora foi hegemônica durante os primeiros séculos de colonização, representavam o sustento da colônia e a maior fonte de renda para a metrópole. Já a partir do século XVIII, foram atingidas por crises resultantes da vulnerabilidade da estrutura econômica que lhe foi imposta, que era baseada na dependência às oscilações do mercado externo e à política monopolista da coroa. Desde os primórdios da colonização, a elite agrária nordestina exercia o poder local de forma incontestável. O monopólio da terra e a escravidão, associados às prerrogativas de poder que a coroa portuguesa lhes delegou, favoreciam o mandonismo. Portanto, essa elite agrária compunha a classe dominante em uma sociedade escravocrata, patriarcal e estratificada. A Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba, implantada pelo Marquês de Pombal durante cerca de 20 anos, exerceu o monopólio do comércio e impôs juros e taxas abusivas, acarretando endividamento e falências. Segundo Celso Maris, estudioso, foi apontada pelo governo da Paraíba como a principal causa responsável pela ruína dos engenhos e crise financeira da capitania, já que, mesmo depois de extinta, sua junta liquidatória continuou exercendo poder até 1821. Às vésperas da Revolução, portanto, havia um grave conflito entre a elite agrária e os mercadores monopolistas. Estes dominavam o comércio de importação e exportação, vendendo suas mercadorias, inclusive escravos, a preços exorbitantes e comprando açúcar e algodão e demais produtos da terra sob o menor preço. Essa troca era muito desfavorável
e acarretou o endividamento de parte dessa elite local e gerou insatisfação por conta do encarecimento do custo de vida, atingindo, portanto, toda a população e prejudicando especialmente as camadas mais populares. Daí porque as manifestações de lusofobia da elite eram tão frequentes entre a população como um todo. Nesse contexto, a Paraíba era submetida à dupla subordinação, à coroa portuguesa e a Pernambuco. Mediante a deficiência do seu porto, todo o comércio externo era realizado através de Recife, que já atuava como polo regional, convergindo para o seu porto e centralizando a produção das províncias vizinhas, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe. A Paraíba também, pela proximidade geográfica, foi a capitania mais vinculada a Pernambuco, chegando a ser anexada oficialmente, permanecendo sob o domínio pernambucano durante quase meio século, mas 44 anos para ser mais específico. Após esse período total de dependência, a Paraíba encontrava-se administrativamente desorganizada e com a sua economia arruinada. Próximo slide, por favor. Bom, nesse mesmo período, que já conta como precedente para a Revolução, o paraibano Arruda Câmara fundou a primeira loja maçônica do Brasil. Situada na fronteira entre Paraíba e Pernambuco, era frequentada por maçons das duas capitanias, partidários das ideias republicanas e liberais, sofrendo influência do que acontecia na Europa e nos Estados Unidos. Em 1800, foi implantado o Seminário de Olinda, outro centro de expansão do liberalismo europeu e americano. Além disso, outras lojas maçônicas funcionavam clandestinamente no Recife. Por conseguinte, a ideologia de 1817 foi propagada pela maçonaria e clero, e foram maçons e padres os principais articuladores e líderes do movimento, participando ativamente das lutas. Na Paraíba, a revolução foi iniciada nas cidades de Itabaiana e Pilar, cujas tropas marcharam para a capital. Segundo a descrição de Carvalho, de Tavares, aliás, por todos os lugares por onde passaram, encontraram o povo armado com os principais proprietários em frente, que de boa vontade o seguiam, como descrição dos movimentos. Em 16 de março, alguns chefes militares proclamaram a República e elegeram a Junta Governativa da Paraíba, constituída de lideranças revolucionárias. Logo que assumiu o governo, a Junta decretou a abolição das câmaras, ouvidorias e outras instâncias políticas da velha ordem colonial e monárquica. Da Paraíba, partiram contingentes armados visando expandir a revolução para o Rio Grande do Norte e Ceará. De Pernambuco, foram enviadas expedições para as capitanias do Sul. Porém, além de Pernambuco, somente na Paraíba o movimento revolucionário conseguiu tomar o poder e implantar um governo republicano, embora por apenas 1 mês e 20 dias. Na imagem, nós vemos o momento em que Augusto Xavier de Carvalho, pai de José Peregrino, um dos envolvidos no movimento, com um crucifixo na mão, pede para que o filho se entregue às tropas portuguesas. A tela é de Antônio Parreiras. Próximo slide, por favor. E aí, o desfecho da Revolução. As investidas das tropas imperiais, sobretudo pela via marítima, conseguem enfraquecer as tropas revolucionárias. Recife foi ocupado e, na Paraíba, perante a superioridade das forças realistas, os rebeldes se renderam mediante promessa de anistia. No entanto, a gente sabe que isso não aconteceu. Logo se fez violenta repressão. Centenas de prisioneiros foram encarcerados na Bahia e aqueles considerados cabeças do movimento, os líderes, foram enforcados e esquartejados em Recife. Entre eles, 5 paraibanos, cujas cabeças e mãos foram expostas em vias públicas da Paraíba. É evidente que a memória de 1817 não foi cultivada entre o povo paraibano, diferentemente da de Pernambuco, que sempre foi enaltecida através dos livros didáticos e todos os meios de comunicação. Entretanto, alguns pontos guardam a memória de 1817.
o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba e a Fundação Cultural do Estado, que, por ocasião do centenário da Revolução, fizeram homenagem através de placas de mármore, colocadas nos lugares onde foram expostas as cabeças e no local onde ocorreu a rendição. Para a gente ter uma noção do problema que isso representa, de não cultivar essa memória na cabeça da população do Estado, eu sou do Rio Grande do Norte, e aqui a gente também não tem muito essa cultura. Até pouco tempo, eu não conhecia a história do próprio André de Albuquerque Maranhão, que nasceu e viveu grande parte de sua vida na cidade onde eu estudei o meu ensino médio, sendo que ele foi uma das pessoas-chave para a Revolução de 1817 no Pernambuco e também no Rio Grande do Norte. E aí o que nos resta é olhar para esses monumentos e fazer com que eles sejam a referência desse passado, que, embora não seja cultivado, é muito importante e faz parte da nossa identidade. Se alguém tiver algum questionamento, eu ficaria feliz em responder. Se não, eu agradeço a vocês pela atenção e passo a palavra a Lindice. Obrigada pela exposição, Adriano. Os questionamentos, gente, a gente vai deixar um tempinho para o final. Aí todo mundo que tiver alguma dúvida pode perguntar depois. Agora que vai apresentar é Miró. Então eu passo a fala para ele. Pode ir, Miró. Estão me ouvindo? Certo, então, bom dia. Vamos começar aqui. Eu vou começar com a economia e o tráfico de africanos na Paraíba. Se você puder passar o slide. Pronto. Certo. Vou começar um pouco sobre o contexto que existia do comércio de escravos e da sua derrocada na época. Então, começando pela Inglaterra, que se retira do comércio de escravos em 1807 e começa a fazer pressão nos demais países para que também haja uma proibição do comércio de escravos. Com isso, foram feitos acordos entre Reino Unido e Portugal, e em 1810 e 1817, Portugal se comprometeu em acabar com o tráfico negreiro no Mar Atlântico, só que isso não é feito com êxito. Então, após a independência de 1822 do Brasil, essa pressão sobre acabar o tráfico no Brasil foi muito maior do que antes, já que o Brasil agora queria ser reconhecido e a Inglaterra tinha grandes interesses em reconhecer o Brasil, tanto pelo seu comércio potencial, quanto pela venda de produtos que o Brasil fazia e que a Inglaterra tinha muito interesse em comprar. Então, com isso, são feitos diversos acordos. A Inglaterra não poderia se antecipar, já que a Inglaterra também tinha muita relação com Portugal. Então, antecipar o reconhecimento da independência antes da sua ex-metrópole não seria muito prudente. Então, com isso, em 1827, com a negociação entre os reis, o Brasil se comprometeu em extinguir o tráfico negreiro com a África em até 3 anos. Então, com isso, em 1830, o tráfico já teria acabado no Mar Atlântico. Mas não é efetivado, como todos sabem. Então, com isso, o Congresso começa a fazer uma votação de lei para que todos os traficantes, pessoas que foram pegas no tráfico, seriam presas. Essa lei passa, é aprovada, mas não existe uma repressão de fato que houve feita pelo governo para prender o tráfico e realmente proibir ele de forma prática. Então, com isso, essa lei foi a famosa conhecida que ficou conhecida para inglês ver, que foi uma lei que estava no papel, mas que não foi efetivada, só para a Inglaterra ver. Então, essa repressão continua e, com o tempo, vai sendo aprovadas mais leis e muitos envolvidos vão sendo presos e aí vai diminuindo. Mas também, para
toda essa demora foi por conta da produção cafeira, que a partir de 1830 foi feito tinha um grande potencial, a cafeira estava aumentando, então com isso a demanda por escravizados também aumentava, então existia muito interesse pelo cafeicultores para continuar com esse tráfico. Mas onde está Paraíba nisso tudo? Então, nas décadas de 1720 e 1730, a relação de Paraíba e África tinha aumentado nessa época, estavam contendo diversas trocas. Mas com a companhia Pernambuco e Paraíba, de 1759 a 1783, a Paraíba parou de ter relação África e Paraíba diretamente, e agora passou a ser intermediado pela companhia. Mas a companhia não fornecia escravos suficientes, já que os escravos, a demanda por escravos na Paraíba era 1000 vezes menor do que a de Pernambuco, representava só 0,63% de todos os escravizados que desembarcavam em Pernambuco, que iam para Paraíba. Então, com isso, essa relação, a demanda fica baixa e tal. Mas na entrada para 800 havia 2 rotas que eram feitas, como já foi falada, entre Paraíba e o litoral africano, e outra também, que mesmo antes da companhia, que passava pelo porto de Recife, que era meio que sempre foi um intermediador de várias trocas. Então, mesmo com a proibição de 1831, Pernambuco recebeu por volta de 297 mil africanos escravizados, então foi um número muito maior, porque foi 82,72% das importações do século anterior, que a gente ainda não tinha nem chegado na metade do século, então proporcionalmente é um número muito maior de escravizados, mesmo com que houvesse a proibição, mostrando que ela não foi efetivada na prática. Então, para a gente medir quantos escravizados iam para Paraíba de certo, um número muito difícil, já que vários documentos, já que existia muito contrabando nesse tráfico, e muitos dos africanos que chegavam em Pernambuco eram taxados lá e depois iam para Paraíba, então não existia essa taxação e não existia essa regulamentação muito certinha entre Paraíba, os escravos que iam para Paraíba e os que ficavam em Pernambuco. Então era muito difícil, já que, por exemplo, a Praça de Recife era um grande ponto, um grande local onde vários comerciantes da Paraíba iam até Pernambuco para comprar os escravos. Lá existia muita oferta que era feita e tal. Mas com o passar das regulamentações e das leis que foram passando, por mais que o comércio negreiro tivesse permanecido, foram feitas algumas maneiras para fazer com que houvesse essa venda. Como, por exemplo, existiam juízes que participavam dos esquemas para burlar a lei, uma brecha. Também tinha embarcações que iam para portos mais menores e também iam para o litoral e recebiam ajuda da população local, de jangadeiros, que iam pegar os negreiros nos navios e trazer para cá, ficavam uns dias e depois eram vendidos, depois saíam da cidadezinha e eram vendidos. Então, existiu muito apoio também da população pobre e livre que estavam no litoral e tal, para essa manutenção do tráfico ilícito na Paraíba. Agora, saindo um pouco desse assunto, eu vou para a atuação dos negros livres e libertos no corpos militares na Paraíba, no século XIX. Então, em maio de 1817 foi o fim da restrição em Pernambuco. Então, Paraíba viveram os últimos meses de forma turbulenta. Os movimentos iniciais tiveram grandes participações de pessoas livres, pobres e escravizadas. E várias pessoas paraibanas foram julgadas e condenadas à morte, como Peregrino Xavier de Carvalho e Amaro Gomes Coutinho, que eram paraibanos
de armas, homens de armas, como eram chamados. E nesses corpos militares foi visto muitas pessoas, era muito comum pretos e pardos livres que participavam desses contingentes armados, já que desde Portugal temos uma cultura, teve uma cultura que Portugal fez que precisava proteger o território, mas não tinha contingente armado suficiente do próprio um exército real, do próprio exército real. Então, com isso, foi contratar diversas milícias e ordenanças para que essas milícias e ordenanças tomassem conta do local e fizessem a defesa local. E as milícias e ordenanças sempre tiveram um caráter muito local, já que eram recrutadas pessoas de vilas, várias vezes era obrigatório, outras vezes, por exemplo, escravos, caso fossem para o contingente armado, eles receberiam sua liberdade. Os indígenas, por exemplo, teriam direito às suas terras, caso eles participassem. Então, existia vários estímulos para com que pessoas pobres e os escravos fossem para lá. Também existia o soldo, que houve um aumento do soldo, o salário que pagava, também da comida que era feita para a comida, que era normalmente farinha, tal, enfim, era uma situação bem precária, mas existiam algumas coisas para fazer com que mais pessoas de classe mais baixa se interessassem em se alistar para defender o território que era interesse de Portugal com que o território permanecesse, já que existiam várias tentativas de invasões estrangeiras e afins. Mas, tendo esse caráter bastante popular, esse caráter bastante de pessoas escravas e indígenas, muitas pessoas não gostavam disso, já que muitos comandantes não gostavam disso, já que as experiências desses indivíduos nas fileiras militares faziam com que eles tivessem uma maior politização, uma maior sociabilidade, e muitas vezes se revoltassem. Também muitos não gostavam de ter que dar a liberdade para os seus escravos, a alforria para os escravos. Então, treinados com batalhão de milícias, as milícias eram, tanto as milícias como as ordenanças tinham o caráter popular, como já foi falado, e participaram, os escravos tiveram uma grande participação na independência, na insurreição de 1817 e na Confederação do Equador. Mas nesses dois tiveram até uma participação grande do povo, e também eles foram essenciais para isso. E também um dos motivos para que isso acontecesse era das decisões arbitrárias do imperador, que contrapôs ao interesse das elites do norte e a nomeação de presidentes da província de Pernambuco, que não passou diretamente a cidade tinha elegido um e o imperador botava outro, então não era muito democrático e existia muita insatisfação por conta disso. E por conta disso que a Confederação do Equador foi em 2 de julho de 1824, e que envolveu tanto Paraíba, Rio Grande do Norte e a província do Ceará, juntos com Pernambuco, e pretendiam formar esse novo país. Então, para finalizar, as experiências desses indivíduos livres, pobres, junto às fileiras militares, iam desde o recrutamento, muitas vezes obrigatório, era uma situação precária, que existia a privação de uma boa alimentação, armamento precário, e existia o próprio confronto armado, né? Então, ao se agregarem em fileiras militares, estavam sujeitos à organização militar que existia nesse tempo. Então, é meio que isso, a participação que houve dos negros livres e libertos com os militares.
Então, é isso. Se alguém tiver uma dúvida e no final quiser falar que eu não tinha deixado muito claro. Pronto, agora eu passo minha palavra para Lindsay. Obrigada, Miró, pela sua exposição. Agora eu hei de passar a palavra para Débora e depois a gente volta com o Darlon. Pode ir, Débora. Obrigada. Na verdade, eu queria saber de Darlon, a gente estava esperando ele, porque teve um probleminha técnico. Então, eu não sei se daria para a gente seguir a ordem. Eu tô só. Eu queria saber se vocês poderiam aguardar só um minutinho, o tempo dele voltar. Para a gente não confundir os assuntos e não confundir a cabeça de vocês. Enquanto isso, se alguém quiser falar alguma coisa sobre as exposições. Pois é, Tomás. Se alguém quiser expor alguma opinião ou acrescentar alguma coisa nas falas que já se passaram, estamos esperando vocês se manifestarem. Vamos começar a fazer questões igual o Yelpo. Nossa Senhora. E nosso amigo Darlon conseguiu ressurgir. Amigo, se você tem como apresentar agora ou você quer que eu adiante? Tu pode dar algum encaminhamento aí se você conseguiu ajustar. Darlon, você consegue escutar a gente? Minha nossa. Então, eu acho que é melhor Débora ir agora e a gente passa com a fala de Darlon para depois. Pode ir, Débora. Pronto, então vamos ver se os problemas técnicos de Darlon conseguem antes, amigo. Pronto. Bom dia a todos, eu me chamo Débora, como já ouviram. Eu vou expor um pouco sobre... Na verdade, a minha função aqui era meio englobar um pouco dos fatos históricos que os meninos falaram. E, por fim, falar um pouco sobre a relação Pernambuco-Paraíba, como ela é retratada, como ela foi e as consequências. Bom, eu gostaria de iniciar falando um pouco que eu acredito que todos aqui têm conhecimento sobre que a economia do Brasil, por muito tempo, foi composta por ciclos econômicos, eu diria até mais ou menos 1970, e esses ciclos eram muito bem definidos, como o ciclo do açúcar, o ciclo do café, o ciclo do couro. E só que de um tempo para cá, alguns pesquisadores passaram a olhar para o mercado interno de maneira mais específica, sem valorizar apenas só essa produção do mercado externo e tornar a economia um pouco mais diversificada. E a partir da intensificação das pesquisas que visam o reconhecimento das especificidades da economia brasileira,
alguns trabalhos acerca da economia interna, sobretudo para o abastecimento do Rio de Janeiro, como já foi retratado aqui, evidenciaram muito a importância da produção de gêneros de subsistência da região do Guanabara. Isso nos demonstra uma grande problemática, pois eles não se referem à Paraíba sem que ela esteja subordinada a Pernambuco, já que essa concentração de pesquisas acerca da importância do mercado interno no Brasil ocorreu no Sudeste, e ele tratou das outras regiões apenas apenas de maneira muito geral. Então, a economia brasileira passou de uma economia de ciclos para uma economia de polos, como o polo do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, o que deixou, assim, de analisar dinâmica política, econômica e social de algumas províncias desses polos, como é o caso da Paraíba do Norte, que sempre ficou subordinada a Pernambuco, como apenas uma subordinada. Então, isso deixou para os pesquisadores da Paraíba uma tarefa de apresentar a relevância econômica dessa província, principalmente do brejo, que é um ponto que eu vou focar na minha fala, a questão de produzir e exportar farinha, melaço, açúcar, algodão, couro, deixou para os pesquisadores uma difícil tarefa de demonstrar a importância que foi isso, porque nós sempre não éramos relatados dessa forma. E é bem possível verificar a relevância da produção e da comercialização interna da Paraíba como o significativo escoamento de produtos para Pernambuco, por diferentes vias de acesso, ademais dos tipos de mercadoria que abasteciam o seu comércio interno, ou que seguiam para a Europa, e muitas vezes contrabandeados. Essa figura que eu estou demonstrando, que está passando no slide, ela demonstra afluentes e internalidades do rio Mamanguape, desde o Brejo até sua foz, por onde as embarcações de pequeno calado adentravam para o carregamento do Porto Novo ao Porto de Salamé, de mercadorias que eram oriundas do Brejo, como o exemplo do algodão, é muito conhecido, é um dos bens mais conhecidos dessa exportação, que, como eu disse, eram muitas das vezes contrabandeados. Apesar de haverem diversas reclamações na época e justificativas para esse escoamento das mercadorias, ele fosse efetuado na alfândega da Paraíba, as medidas implementadas pelas autoridades sobre a alegação de que a distância até a capital da Paraíba era menor. Então, raramente, mesmo falando todos esses pontos, ela não surtiu nenhum efeito e continuaram sem dar tanta importância. Em alguns trabalhos que eles analisaram a economia interna brasileira, muitas informações são omitidas, pois estes apresentam Pernambuco apenas como um centro econômico, sem analisar a origem e a demanda da mercadoria. E em relação à dependência da Paraíba a Pernambuco, que perdurou até o século XIX, quer dizer, por todo o século XIX, segundo José Geofiles, em um fragmento de artigo que ele publicou no Acadêmico Paraibano, enquanto estudava a Faculdade de Direito em Recife. Linda, você pode passar, por favor? Eu queria falar, é uma citação que tem nesse artigo, que eu achei bem interessante, que diz: a Paraíba do Norte é, como algumas províncias do Brasil, sem importância e esquecida de todos, principalmente do governo, sujeita a Pernambuco, assim no comércio como eclesiasticamente e juridicamente. Compungimos levá-la feita quase que uma colônia desta província. Queremos tratar de seu comércio, lembrando a vantagem de torná-lo independente e florescente, de sua agricultura, dos recursos minerais, de seus terrenos e sua autonomia, e, enfim, de tudo que lhe possa interessar. Tal e, pois, o motivo principal para que convergem todos os nossos esforços. A nossa política é, especialmente, o bem da Paraíba. Não somos bairistas, mas apesar de nossa declaração alguém enxergar bairismo no que escrevemos, seremos bairistas. Isso demonstra fortemente, eu diria até a raiva do autor em retratar apenas a Paraíba como um celeiro, assim,
de que a gente mandava os recursos, mas que a gente não era visto como uma potência econômica e comercial. Bom, continuando. Além de dialogarmos como as vertentes historiográficas do Brasil e da Paraíba, falamos do passado e do presente, é importante a gente considerar os aspectos políticos, econômicos que se processaram na Europa e que também repercutiram aqui no Brejo da Paraíba, como a política ilustrada do Marquês de Pombal, que já foi falado um pouco sobre, e a chegada da família real brasileira também, a chegada da família real no Brasil em 1808 também, que já foi falado, mas eu gostaria de maneira mais incisiva falar um pouco que a chegada da família real no Brasil, que deixaram Portugal escoltado pelos ingleses ao fugir do avanço napoleônico na Península Ibérica, provocou enormes mudanças. No dia 28 de janeiro, 6 dias após a chegada da família real em Salvador, o príncipe regente Dom decretava a abertura dos portos do Brasil às nações consideradas amigas e beneficiaram diretamente a Inglaterra pelos tratados firmados com o governo luso. Esse acontecimento, ele ligado ao governo português e em alguns outros pelo mundo, como a Revolução Industrial Inglesa, ditaram o ritmo e das relações de processamento do brejo na Paraíba. O Brasil, por seu turno, a gente pode dizer que tornou-se fundamental para as relações econômicas na Inglaterra, pois com a queda da produção mundial de algodão, impulsionada pela ausência da produção na América, o algodão produzido aqui no Brejo da Paraíba do Norte ajudou a movimentar a indústria têxtil da Inglaterra, porque a gente foi um grande, e eu posso dizer ainda um forte produtor de algodão, principalmente Campina Grande, ali pela área da Borborema, que aqui a gente chama de brejo também, né, no texto. E além de a Paraíba está ligada à política internacional, ele nos dá como analisar, mesmo que superficialmente, alguns momentos de insurgência de 1817 que ditaram algumas relações de produção. Passando ali pela insurreição de 1817, pela Confederação do Equador em 1824 e abordando alguns fatos de suas respectivas interferências à economia, à política e à sociedade da região. O que a gente pode falar um pouco sobre isso de 1817 de maneira bem superficial, a gente pode dizer só que a Paraíba teve uma participação significativa tanto para a política como para a economia. A economia e a sociedade como um todo na época. E é necessário lembrarmos que nessa época, nesse período, muitos negociantes que atuavam na Praça de Pernambuco e agiam nas praças vizinhas, pela riqueza que aferiam, acabavam se transformando como proprietários das terras e engenhos. Então, eles pegavam as nossas riquezas e vendiam na Praça de Pernambuco preços ou maiores ou de maneira pequena. E no que diz respeito um pouco falando sobre a Confederação do Equador de 1824, a Vila Real do Brejo de Areia, segundo Horácio Almeida, em 1908, uma citação que ele diz é o rastilho de propaganda revolucionária que se alastrou rápido por quase toda a província e partiu de Areia. Porque, diferentemente do que ela fez na insurreição de 1817, Félix Antônio, que após ter apoiado as forças legais contra a insurgência de 1817, arrematou ainda os bens confiscados de algum deles, mas já em 1824, com a mudança das circunstâncias políticas, ele coloca-se à frente da revolução que se opusera às medidas chamadas por Dom Pedro I. A exemplo da dissolução da Assembleia Constituinte Nacional, em 12 de novembro de 1823, e da nomeação de Filipe Neri para o governo da Paraíba, dentre outros fatores que construíram a colisão da Confederação do Equador. Agora, assim, depois de exposto alguns fatos, né, nós percebemos que as questões políticas que ocorreram no Brejo da Paraíba estiveram, em sua maioria, relacionados aos anseios econômicos de grupos dominantes, como foi a Inglaterra, Portugal,
Holanda em alguns momentos, visto também que, apesar de ser mencionada apenas como um coadjuvante de Pernambuco, no cenário de produção e gêneros agrícolas, a Paraíba do Norte produziu a chegada e exporta, mesmo antes da desanexação de 1799, algodão que era considerado de excelentíssima qualidade, em conjunto açúcar, couro, arroz, mel e algumas mercadorias estas embarcadas em direções a Porto de Lisboa por muito tempo, por serem consumidas ou exportadas na Inglaterra, Holanda, entre os países europeus. Na década do século XVIII e início do século XIX, a Paraíba do Norte esteve presente na pauta de exportação para Lisboa, independente de Pernambuco, que recebeu a parte significativa da produção oriunda do Brejo da Paraíba. A cidade crescia em população e prosperava em riqueza. Por muito tempo foi o maior centro comercial do interior. Fechou na capital e as portas do sertão e focando apenas no Brejo. E como suas relações de negócios eram mantidas de preferência com as praças de Pernambuco, resolveu então o governo abrir uma estrada da capital de Areia com o objetivo de conquistá-la pelo mercado. Mercadorias como o queijo e a carne constituindo-se, portanto, como fundamentais para a manutenção e subsistência das práticas comerciais. E, contudo, durante o século XIX, a Paraíba do Norte e as províncias vizinhas passaram por longos períodos de estiagem, fazendo com que a população diminuísse diante da fome e das epidemias. Mas, mesmo assim, no que se refere à economia, percebemos o Brejo como sendo um celeiro para a Paraíba do Norte, considerando a diversidade e quantidade de mercadorias que escoavam daqui, principalmente da subsistência, como é o caso da farinha. Porém, sempre que o governo da Paraíba estava com dificuldades e para socorrer a sua própria população, principalmente nesses períodos de seca, ele não recorria ao governo de Pernambuco, mas sim ao governo da Bahia, para buscar ajuda para sua subsistência, mesmo ele tendo uma maior relação política e econômica com Pernambuco. E para finalizar a minha fala, eu gostaria de afirmar que a Praça de Pernambuco, por sua maior concentração de indivíduos e de negócios, precisava do envio de gêneros de produção da Paraíba, ou seja, eu gostaria de afirmar que a Paraíba não era quem precisava de Pernambuco apenas, mas que Pernambuco precisava da Paraíba. E eu gostaria também de fazer um questionamento, que eu gostaria de perguntar a vocês: será mesmo que a Paraíba foi apenas um subordinado irrelevante de Pernambuco? Será mesmo que a Paraíba era apenas dependente de Pernambuco? E será mesmo que a Paraíba merecia, por todo o tempo, não ser tratada como um polo comercial e apenas como um quintal de Pernambuco, onde a gente servia apenas para mandar as coisas e nunca para receber, nunca para ser vista realmente como um polo comercial, como um polo produtor? E com esses questionamentos eu encerro a minha fala e devolvo a fala para a Lindsay e espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção. Obrigada pela exposição, Débora, foi perfeita, muito sucinta. Agora a gente vai voltar com a fala de Darlon, portanto eu passo a fala para você, amigo. Pode ir. Obrigado, Lindsay. Primeiramente, meu nome é Darlon e eu gostaria de pedir perdão pelo... Darlon, a gente não consegue te ouvir direito. Alô? Fala um pouquinho mais perto do microfone. Tá dando para ouvir agora? Agora dá. Tô tendo alguns probleminhas técnicos, mas eu acho que vai dar para apresentar. Eu vou falar... Pode voltar o slide? Volta o... Aí. É isso aí, obrigado. Eu vou falar sobre dois textos. O primeiro é Nacionais versus Europeus, as luzes contra as trevas na província da Paraíba, entre 1823 e 1824, da historiadora
Serioja Mariano. Em 1823, um ano após a independência do Brasil, começaram a haver notícias sobre conflitos entre europeus e os nacionais. Para tentar resolver esse problema, entrou em vigor um decreto imperial sugerindo que as províncias, por meio de seus oficiais e autoridades, tentassem tratassem os portugueses de maneira respeitosa e tolerante, caso contrário, deveria ser estabelecido punições a esses agressores. Após a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, a situação só piorou, porque no Rio de Janeiro eles acabaram recebendo alertas da possibilidade de outra revolução em Pernambuco e nas províncias do norte. Então, os portugueses passaram a ser vistos como suspeitos de conspiração. Isso fez com que o governo aumentasse a vigilância sobre os lusitanos e tomasse medidas drásticas para tentar frear a suposta tentativa de revolução. Mas como foi essa disputa aqui na Paraíba? Na província da Paraíba não era o medo de uma revolução que preocupava a elite, mas sim eles queriam tentar preservar ao máximo o poder nas mãos dos nascidos da terra. Por isso, várias câmaras do interior começaram a solicitar ao governo provincial a expulsão de portugueses do território paraibano com a justificativa de que eles seriam inimigos da independência. Caso contrário, eles disseram que o povo estaria disposto a prendê-los e espancá-los. Então, para evitar o conflito, o governo decidiu prender todos os portugueses solteiros residentes na Paraíba. Essa ordem de prisão começou a valer por toda a província a partir de janeiro de 1824. Porém, alguns militares e padres foram poupados. Após o fechamento da Constituinte de 1823, o gabinete do Rio de Janeiro passou a ser ocupado por Carneiro de Campos, o Marquês de Caravelas, depois da deposição dos Andrades. Para muitos aqui da Paraíba, isso era o prelúdio de uma nova colonização, dessa vez partindo da própria capital do Brasil. Esse risco vinha do despotismo que teria se instaurado no Rio de Janeiro. Porém, nessa época, o imperador ainda era visto como um cara ingênuo que só se deixava levar pelos portugueses. Na Paraíba, com a dissolução, várias vilas se tornaram contrárias ao governo central, como Itabaiana, Pilar, São Miguel, Nova da Rainha e Real do Brejo de Areia. Já outras que haviam participado da insurreição de 1817, como Souza, Pombal e a própria capital, não aderiram a esse movimento. No caso da capital, isso ocorreu porque eles estavam sob cuidado de um novo presidente provincial vindo do Recife, através de decreto imperial de 9 de abril de 1824. A nomeação de Nery Ferreira veio após a lei de 8 de outubro de 1824, que extinguiu as juntas governativas e as substituíram por presidentes provinciais nomeados pelo imperador. Isso causou um grande descontentamento, pois as pessoas viam o novo presidente da província como representante direto de Portugal. Com essa nova lei, também foi retirado o poder da elite local de decidir os rumos da província, colocando no lugar dela um pernambucano para assumir o mais alto posto da Paraíba. Como podemos perceber, mais uma intervenção nesse quesito de Pernambuco com a Paraíba. Mas como foi o governo de Felipe Nery Ferreira? Pode continuar no slide. Não era o anterior mesmo. Depois da sua posse, Nery convocou eleições do conselho que faria parte do governo, além de criar um decreto para regular as novas eleições dos cargos representativos da Assembleia Geral Legislativa do Império e dos membros do Conselho Geral das Províncias. No entanto, algumas vilas, como
Nova da Rainha e Real do Brejo de Areia se recusaram a enviar seus representantes. Para para essas vilas seria inconcebível aceitar ordens de um presidente indicado por um imperador que arbitrariamente dissolveu a Assembleia, uma instituição soberana. Essas vilas sugeriram uma eleição para escolher quem ocuparia o cargo do presidente e secretário da província. No entanto, isso não foi aceito pelo governo central. Para se contrapor a isso, as vilas rebeldes estabeleceram um governo paralelo comandado pelo sargento-mor Félix Antônio de Albuquerque, que durou até a Confederação do Equador. Agora pode passar o slide. Agora eu vou falar um pouco sobre o segundo texto, que vai tratar dos olhares sobre a década de 1820 na Paraíba. A capital da província era pequena, tinha fortes características rurais, carecia de boas estradas, o que prejudicava desde o deslocamento das pessoas e, por consequência, o comércio. Essas características rurais eram comuns nas cidades do século XIX. Um exemplo disso é o próprio Recife, que era parecido. A capital tinha, na década de 30, 2.092 casas e uma população de 9.600 pessoas. No quesito educação, a Paraíba parecia ter um problema generalizado, pois apesar de algumas pessoas terem frequentado as escolas, elas não sabiam nem ler nem escrever. A província, então, detinha o Liceu Paraibano, que oferecia ensino secundário para as cidades, dispondo para os cidadãos, dispondo de aulas de latim, francês, retórica, filosofia e geometria, para cerca de 120 alunos. Havia ainda outras 36 escolas espalhadas pela província. Já a economia girava em torno da cana-de-açúcar no litoral e a carne e farinha no sertão. A produção escoava através do Porto de Cabedelo, no litoral, e pelas estradas que ligavam o interior de Pernambuco, o interior da província a Pernambuco, porque era mais fácil que eles fossem do interior para Pernambuco do que ir para a capital e depois para Pernambuco, porque, como eu já havia falado anteriormente, as estradas eram muito ruins. Então, para poupar o dinheiro, eles preferiam fazer assim. E entre 1780 e 1810, o algodão se tornou a segunda principal produto de exportação colonial. Depois do açúcar, o crescimento na produção algodoeira despertou o interesse de 4 casas comerciais britânicas que se mudaram de Recife para o Porto de Varadouro em 1836, o que contribuiu com o desenvolvimento do núcleo urbano da capital, diretamente associado à mentalidade daquela época. Pode passar o slide. Agora eu vou falar um pouco sobre as revoltas e protestos na Paraíba do Norte. Ocorreram algumas revoltas na década de 30. A primeira foi com a abdicação de Dom Pedro I. Para vocês terem uma ideia, com a abdicação de Dom Pedro I, as pessoas gostaram tanto disso que ocorreram 3 dias de festa para comemorar a saída dele. Só que em 24 de maio de 1831, os cidadãos da Paraíba, na cidade da Paraíba, estourou um motim em frente ao convento de São Bento, sob a chefia de Tenente-Coronel Francisco José de Ávila Bittencourt. Reivindicaram a deposição dos comandantes de armas Trajano Antônio Gonçalves de Medeiros, de vários comandantes de corpos da fazenda e de alguns oficiais militares. A Câmara Municipal da Vila de Campina Grande acusou então o presidente da província, José Tomás Nabuco de Araújo, de ser mentor do motim. Decidiram apresentar um requerimento à Câmara dos Deputados do Império, porém o requerimento foi recusado. Após esse levante de 1831, ocorreu também a conhecida Rusga dos Dantas, promovida pelos aliados de Pinto Madeira
na região do Rio do Peixe, Alto Sertão da província. A revolta de Pinto Madeira foi iniciada no Cariri cearense e tinha o caráter regressista, pois eles pretendiam restabelecer Dom Pedro I no trono brasileiro. E por que isso era importante para Pinto Madeira? Porque ele tinha lutado anteriormente na insurreição de 1817 ao lado dos legalistas, e por isso ele foi agraciado com a patente de coronel e ganhou altos cargos naquela época. Então ele era muito ligado a essa disputa, pois a abdicação do imperador, com a abdicação do imperador, ele perdeu a proteção que tinha e se tornou um alvo fácil dos seus opositores naquela região. Então, o aliado de Pinto Madeiro, José Dantas, esteve à frente da rebelião do sertão da Paraíba, devastando as vilas de Souza e Pombal. O grupo tomou conta da vila de Souza durante 22 dias. Entre os mortos estavam o dono da casa onde ficaram, o capitão-mor Antônio Correia, o juiz de paz da vila, o capitão Francisco Xavier Correia de Sá e Antônio Joaquim de Azevedo. O grupo saiu após notícia de que tropas estavam se aproximando, então eles fugiram para a vila de São João e posteriormente para a vila de Icó, no Ceará, onde foram pegos por tropas do Ceará e de Pombal. Os vereadores das vilas atacadas tiveram que pedir ajuda ao governo do Ceará, o que mostrou que o governo da Paraíba não estava se esforçando bastante para resolver essa situação. E se o governo da Paraíba tivesse respondido os pedidos de ajuda em tempo hábil, poderia ter evitado a maioria das mortes. Então, isso mostra que naquela época o sertão não era muito visto pelo governo central aqui da Paraíba, então eles precisavam pedir ajuda até mesmo a outras províncias para conseguir se resolver os problemas internos. Agora eu devolvo. Sim, essa foto aqui tá, é de Pinto Madeira. Então eu devolvo a palavra para a Lindsay e desculpa aí pelo áudio, pelos problemas técnicos. Obrigada pela exposição, Darlon. Então, gente, acabamos com os nossos 3 expositores. Agora a gente vai abrir o momento para discussões e perguntas. Então, quem tiver perguntas, por favor, escreva no chat. Arrasta para cima. Parabéns, Darlon, pela exposição também. Vamos, gente, estamos todos esperando aqui por perguntas. Enquanto isso, eu vou formular a minha também para deixar vocês instigados a formular algumas também. Pode ir, Darlon. Eu tenho uma pergunta para Adriano, que eu lembro que ele falou sobre as lojas maçônicas e os padres e os maçons terem ajudado. Eu queria saber se os padres e os maçons tenham trabalhado juntos, já que a gente sabe que para a Igreja Católica os maçons são considerados, enfim, do capeta e afins. Bom, eu não acredito que padres e maçons tenham trabalhado em comunhão, né? Porque a gente sabe das desavenças dos dois grupos. Mas houveram fatores que levaram eles a liderarem a revolução. A gente sabe que a Igreja Católica desde sempre defendeu seus próprios interesses. E parte desses interesses são econômicos. E aí entra a maçonaria, que é parte da classe dominante na época. E aí, juntando o período de instabilidade total com as diferenças dele com o regime colonial e monarquista da época, isso foi o pretexto para que se juntassem e lutassem na revolta. Mas não acredito que eles tenham planejado e executado tudo juntos, mas que pelo movimento houve a união. Deu para entender? Juntos, porém separados. Porque na política... Mas é porque, assim, na política não existem amigos ou inimigos, existem interesses. E como haviam interesses em comum, lutaram em comunhão. Mas não acredito que
o planejamento tenha partido de uma estratégia prévia entre os dois grupos. Certo, amigo? Certo, eu entendi. Obrigado pela explicação. Cadê os pernambucanos do grupo? Tava doidinho para vocês falarem alguma coisa. Eu vou aproveitar essa reunião para falar bem muito do Pernambuco. Percebi que Débora tava atrás disso mesmo. Sim. Mas, gente, estudando a história da Paraíba, todos esses módulos dá pra ver a rixa. Dá pra ver o motivo da rixa, né? Nossa, a Paraíba sofreu muito nas mãos de Pernambuco. E não é culpa nem de Pernambuco, gente. É culpa dos portugueses, mas a gente bota a culpa em quem tá mais palpável, né? Que no caso é a gente que tá do lado. E boatos de que Pernambuco roubou Itamaracá da Paraíba e Fernando de Noronha do Rio Grande do Norte. Pernambuco saiu roubando onde ele podia. Me desculpem, pernambucanos, mas ele se aproveitou do que ele podia. Ele saiu passando a mão assim, gente. Uou. Não, Pernambuco cobrava imposto quando usava o nosso porto. Ele cobrava imposto à Paraíba para usar o nosso porto. Aí, assim, vamos com calma, né? Porque tá usando o nosso porto, ainda por cima a gente tem que pagar para vocês usarem o que é nosso. Sem contar que Aí, eles roubaram até a história, né, minha gente? Porque eu mesmo sabia que a Paraíba tinha sido uma república também. Eu não vou mentir que eu não sabia. Pra mim era só Pernambuco que tinha se separado lá, porque eles comemoram isso todo ano. Tem até no hino sim. deles, eu acho. Mas eu culpo isso a nós, assim, a paraibanos. Tomás, eu acho que eu já ataquei Tomás demais, ele tem medo. Mas eu culpo isso à nossa própria educação mesmo, porque na Paraíba a gente não tem. Você tem sangue em Pernambuco, Tomás, fique quieto. Mas eu culpo isso à nossa própria educação, porque a gente não é retratado como deveria, e a gente não é ensinado de que a Paraíba é um estado importante. A gente só é ensinado que a Paraíba foi um celeiro de Pernambuco, que não é. Quando você estuda, na verdade, quase que Pernambuco dependia da gente, e não a gente dependia de Pernambuco. Só que, obviamente, quem conta a história é quem estava melhor, e quem estava melhor era Pernambuco, então ele conta a história da versão dele. Que a versão dele, obviamente, nunca vai ser de que eles estavam dependendo de uma província menor, né? Então, eu culpo nós por isso. Eu achei muito importante isso que tu disse sobre ajudas virem de Salvador, né? Eles recorrerem a Salvador e não a Pernambuco, tinham muitas relações acontecendo entre Pernambuco e Paraíba, e o fato deles passarem por intempéries climáticas, passarem por fome, por muitos problemas, eles recorrerem a outro estado e não ao estado que eles têm tantas relações. Dá para ver que tem muita suspeita, né, na época entre as duas províncias, na verdade. Não eram estados. Eu achei muito interessante, não sabia que eles recorriam a um estado mais longe, né, para pedir auxílio. Miró, tem uma pergunta. Fale. Essas tropas milicianas e ordenanças que eram formadas de caráter popular, então, que vinham até escravizados, indígenas, com algumas promessas, né? Eles eram obrigados a lutar contra as próprias revoluções dos seus próprios povos, é isso? As próprias revoltas dos seus povos, e essa relação de falta de cumprimento de promessas no pós-conflito, digamos assim,
isso gerava mais inquietação na comunidade? Como é que era essa relação? Eles lutavam com a própria família, né? Tipo, existia muitas meio que divergências, porque eu acho que o principal papel das milícias e ordenanças era realmente ao ataque externo que estava bastante presente na época de todo o período que ajudaram a proteger, por exemplo, na invasão holandesa, eles estiveram presentes, mas não é tipo igual como Maquiavel fala que as milícias não são a forma mais seguras de pegar para proteger o Estado, não é a forma, sempre existe controvérsias quando contratam a milícia. Então, da mesma forma que existe controvérsia quando a Portugal recorreu à milícia de ordenança, já que não tinha um papel de um exército real muito forte. Então, com isso, existiam, tipo, muitas revoltas dentro das milícias e das ordenanças que não eram o melhor, não faziam o melhor tipo de defesa local. Eles faziam muito mais defesa externa do que propriamente lutar contra os seus próprios. Isso aí existia muita revolta dentro e tal. Então é isso, é tipo, as milícias não são a mais confiável, então sempre existia insegurança quando a coroa optou por milícias. Pode falar, Júlio. Oi, gente, bom dia. Eu acho que a maioria de vocês não me conhece. Talvez a Débora sim, o caso das disciplinas em comum e do semestre, mas eu só queria falar que eu gostei muito de todas as apresentações. Aprendi bastante. Eu, como paraibano, me senti muito representado nas falas de Débora. E eu também fiquei muito, assim, não é nem chocado, mas eu fiquei muito surpreso da participação da Paraíba na Revolução de 1817, porque eu sou paraibano, é, como a Débora, mas eu pouco sabia sobre isso. Na verdade, a gente aprende muito pouco, como ela disse na escola, né? A gente aprende muito pouco mesmo. O máximo de visitas que a gente faz ali no Centro Histórico, é o Hotel Globo e nananã, e esses museus. E é muito importante aprender sobre isso. Eu estava conversando com o Bolivar, aí eu disse que eu estava pensando em vir só para ver como é que estava. Já tinha planejado isso antes, mas acabei perdendo a hora. E, assim, sobre a subordinação da Paraíba a Pernambuco também, eu acho que é um calo no sapato da gente. É um calo no pé, na verdade, né? No sapato, a loucura. Tipo assim, surreal, né? Eu gostei muito das apresentações, eu aprendi bastante. Eu posso dizer que eu saí com a cabeça diferente e, como paraibano, saí ainda mais convicto de que o estado da gente pode mais e mais. E eu gostei demais, viu, gente? Parabéns, de verdade. Em relação a isso também, valeu, mas em relação a isso, também existe. Eu sou alagoano, eu nasci em Alagoas, no Maceió. E também tem muito disso que a gente não aprende na escola, a nossa própria história regional. Tipo, Alagoas sempre é esquecida na história em geral. E, tipo, a própria cidade na escola nunca passa a história de Alagoas. Por exemplo, existe controvérsias de que o Brasil foi descoberto em Alagoas, por causa que existe na descrição que houve, existem as 3 lagoas e é exatamente como está no Brasil, não como está na Bahia. Então, existe controvérsia, assim, coisas que, tipo, seria muito interessante aprender na escola sobre o próprio papel regional e afins, mas a gente acaba na escola aprendendo praticamente nada sobre isso e pouco importa, porque não cai no Enem. A gente aprende na escola que a Revolução é pernambucana, né? E somente pernambucana. A história que envolve os outros estados, a Paraíba, o Rio Grande do Norte, ela é suprimida e, por isso, apagada da memória da população.
restam os monumentos, mas eles não dão conta de evocar essa memória na mente das pessoas. É, é bem interessante isso, porque eu estava conversando com uma pessoa e eu comecei a falar um pouco sobre a Paraíba, né? Eu me tornei aquela pessoa que qualquer assunto eu meto a Paraíba no meu. Eu faço, olha, a Paraíba tava, porque o povo não lembra que a gente existe. E eu falando, e falou sobre a invasão holandesa. Aí, não, porque em Recife, não sei o que, não sei o que, não sei o que eu fiz. Então, a Revolução Holandesa teve uma grande interferência na Paraíba. Os holandeses não invadiram apenas Pernambuco, eles invadiram a Paraíba também. Então, muita coisa o povo não lembra, não fala. E como eu digo, isso é culpa nossa, porque a gente não passa esse conhecimento. Eu vim descobrir muitas coisas sobre a Paraíba também quando eu entrei no Acauã e a gente começou a estudar sobre a Paraíba. Muitos fatos eu não conhecia. E é como uma coisa que a gente fala, que a gente brinca entre a gente, mas que é sério, é que muitos pernambucanos, óbvio que vocês aqui do grupo são os meus xodós, são os pernambucanos que eu defendo, mas eles falam muito, porque a Paraíba é o quintal de Pernambuco, porque a Paraíba não é tão bem desenvolvida como Pernambuco. A gente, tá, ok, você pode falar que a Paraíba não se desenvolveu tanto como Pernambuco, não cresceu tanto, mas por quê? Porque enquanto eles estavam crescendo, a Paraíba estava sustentando eles de alimento. Tava dando o que comer, tirando da gente, porque a Paraíba passou por uma estiagem de fome. Então, tava tirando o da nossa população para alimentar a população deles. E por isso que eles cresceram. Não foi porque eles são, uau, somos melhores. Não, foi porque enquanto eles estavam tirando o que a gente tinha para crescer, a gente estava lá tentando suprir as demandas, tanto dele, como da Inglaterra, como da Holanda, como de Portugal. E isso só é visto como não. Pernambuco soube crescer, soube fazer o mercado de algodão com Lisboa. E por que ele soube fazer? Porque a Paraíba conseguia abastecer suficientemente eles para que eles conseguissem exportar. E é um grande ponto que eu acho que que falha na história pernambucana é de dar a devida, não. A Paraíba foi de muita importância para o nosso crescimento, que é verdade. Não estou falando isso porque eu sou paraibana, mas porque foi de suma importância para o crescimento de Pernambuco, que não é retratado. É retratado apenas como se eles usufruíram da Paraíba, porque a Paraíba era pequena, subdesenvolvida e pronto. E não foi assim. Então, é uma coisa que eu fico bem chateada quando eu escuto algum pernambucano falando que a Paraíba era só um quintal, é um quintal de Pernambuco, não é super desenvolvida nem nada, porque a gente não se desenvolveu mais por conta disso, entendeu? Enfim, vou parar de falar mal de Pernambuco, gente, falei demais. Eu vou ser caçada. Não, eu ia fazer um comentário sobre isso. Eu não, assim, eu não sou pernambucano, mas eu vivo em Pernambuco, então eu sou taxado de pernambucano. Mas, ok, tudo bem. Eu fiquei 2 anos estudando no ensino médio aqui. Eu tive a sorte de ter professores pernambucanos que falaram sobre as pesquisas, sobre o descobrimento em Alagoas. Eu tive aula que retrataram sobre o assunto, que falaram que a Paraíba sobre a falta do imaginário popular na Paraíba, que a Paraíba teve grande importância nas revoltas e no auxílio para o crescimento de Pernambuco e apesar de ser subjugada sempre, né, na história. E professores que combateram assim essa história, o quintal de Pernambuco, né? Mas eu sei que é um tiro fora da curva e conversando até com os colegas pernambucanos, né, daqui, eu aprendi bastante sobre a falta de imaginário popular. Eu sou do Rio Grande do Sul, então lá tem um bairrismo muito forte, muito parecido com Pernambuco. Então, eu sempre tive muita cultura, muito imaginário popular em volta das figuras. E daí ver que isso não é uma realidade em todos os estados assim, uma coisa que eu não sabia e que me surpreendeu. Agora, Adriano falou aqui no Rio Grande do Norte também. Então, é muito importante participar da construção dessas visões populares, né?
Gente, sem contar da vontade política, né, das pessoas, porque, como eu até falei, o governo central, ele colocava pessoas de Pernambuco para comandar a Paraíba. Eles não tinham nem a decência de colocar um paraibano. Tipo, se fosse pelo menos uma pessoa bem de longe, dá até para entender um pouquinho, mas eles botaram um vizinho para comandar a Paraíba, sendo que naquela época já fazia anos que a gente não era mais vinculada a Pernambuco. Então eu acho que a Paraíba também não cresceu por vontade dos políticos do imperador, enfim, do governo central também, não só da questão regional. Sobre isso aí do hino, Débora, eu não sabia nem como era o hino da Paraíba. E agora eu tô fazendo estágio no Arquivo dos Governadores da Paraíba, né, lá na Fundação Casa de José Américo. Aí tem um quadro bem grande com todos os governadores e com o hino. Aí eu fui ler. Eu nunca tinha escutado na minha vida, assim, nem em escola, nem nada. É muito comum a gente escutar o hino do Brasil. Eu sabia até que no Rio Grande do Sul as pessoas algumas pessoas sabem o hino, mas da Paraíba eu não sabia nem que tinha, né? Para ver como às vezes a gente nem é ensinado sobre isso corretamente, devidamente. E eu acho que a gente também veio aprender um pouquinho mais sobre a história do Estado, dos governos pelo menos pelo que eu apresento, né, pelo que eu olho dos ex-governadores, a gente veio dar uma olhada na história de trás para frente nos governos de Ricardo Coutinho, né? Então, assim, muito bom participar disso hoje. Me deu outra perspectiva. Uma vez eu estava discutindo com um amigo, que eu não vou citar o nome, porque ele é do curso, é, ele é de Pernambuco, eu estava dizendo, né, que a Paraíba era muito subjugada por causa dessa história de Pernambuco, do quintal de Pernambuco e tal. Porque realmente, às vezes vamos supor, até quando fala nacionalmente sobre sotaque nordestino, e nananana, que não existe sotaque nordestino, né? Mas as pessoas idealizam muito um ideário pernambucano, da cultura de Pernambuco. Eu gosto muito de Pernambuco pela história do estado, eu acho muito inspiradora, particularmente. Não é uma história revolucionária, mas entender que a Paraíba também fez parte dessa história, porque eu vim. Peraí, só um minuto. Gente, desculpa. Eu vim em 2018 com a escola, né? Eu fiz o ensino médio na escola técnica daqui de João Pessoa, né? Estadual. E aí eles levaram a gente para o Museu das Ligas Camponesas. Eu não fazia nem ideia de que existia e nem da história dos paraibanos, né? Da história de paraibanos dentro das Ligas Camponesas. E foi muito emocionante de verdade, porque é muito bom entender. Eu não sabia do papel de areia também nas revoluções dentro do Estado. Eu vim entender mais sobre areia quando eu vim ler livros falando sobre a história de José Américo e os engenhos em areia. E aí que eu vim entender. E por isso, assim, eu vou dizer de novo. Não sou babão nem nada, mas eu vou dizer de novo que é muito importante participar disso aqui. Eu espero que eu consiga vir mais vezes e escutar o que vocês trazem aí, né, para a gente construir melhor essa memória da Paraíba. Quem sabe um dia Débora, governadora da Paraíba, não implanta nas escolas um ensino melhor, de trás para frente. Gente, sobre o hino, eu também sou paraibano e eu fui escutar, eu acho que o hino esse mês, ou foi mês passado, porque uma amiga de Pernambuco, ela falou que o hino do estado é tocado em, tipo, todas as cerimônias, eu não sei se é antes ou depois do hino nacional, mas eles disseram que sempre cantam e todo mundo sabe cantar o hino em Pernambuco, e eu fiquei tipo, meu Deus, eu nunca nem tinha escutado o hino da Paraíba. Eu sabia só o hino da minha cidade porque é tocado no dia da cidade mesmo. Mas é isso, da Paraíba eu nunca tinha nem escutado. Se Bolivar escuta vocês dizendo que nunca ouviram o hino da Paraíba, eu acho que ele mata vocês tudinho, só no olhar.
porque ele ficava brincando que a gente é pré-requisito, é você escutar o hino. Eu assumo que eu só vim escutar o hino quando o Bolivar me obrigou, porque antes eu também não conhecia, e eu não lembro dessas datas comemorativas tocarem o hino da Paraíba. Eu conheço o hino, eu sou de Patos, eu conheço o hino de Patos, mas também não conheço tudo, porque tocava só um breve momento. E uma coisa que eu acho interessante da Paraíba também é sobre como a gente não guarda a história, a nossa história. Tipo, existem poucos museus, quase que eu não sabia falar o plural, na Paraíba, da nossa história, sabe? Tipo, como eu falo, na minha cidade, a minha cidade, o nome Patos vem de uma lagoa dos Patos que tinha quando os imigrantes chegaram aqui. Ok, essa Lagoa dos Patos não existe. Não tem nenhum marco, nada que simbolize o porquê o nome da cidade. E é muito importante porque foi de onde veio o nosso nome. Seja uma coisa meio. Tá, tinha Patos, vamos botar o nome de Patos, mas era o nome da nossa cidade que deveria ter uma reserva, alguma coisa que simbolizasse isso. E como eu vejo em diversas outras cidades, eu acho que só tem uma cidade na Paraíba que realmente guardou monumentos históricos, que é a Areia, que inclusive o Acauã quer fazer uma visita técnica à Areia, vamos, porque agora final. Pronto, e João Pessoa e também tem uns ou outros, mas eu acho que cidades pequenas do interior, a maioria não tem nada que guarde assim a história mesmo. Campina Grande. Cajazeiras tem, viu? Ui, pronto. Mas assim, o que eu digo é que não é tão forte para a gente guardar esses monumentos históricos assim e tudo mais. Então, eu acho que é uma coisa que a gente deveria, que o Acauã também busca focar e mostrar que é importante a gente conhecer, arquivar e relembrar da nossa história sempre. E que a gente é importante, porque a gente não tem essa cultura. É bem complicado iniciar. E por isso que, inclusive, deu Júlio, que está entrando, conhecendo o grupo agora. A nossa ideia foi justamente essa, de início. Foi falar da Paraíba e também com pessoas de outros estados, mas também com paraibanos, retratar relatos, vivências e contar a história, a versão da história que a gente não escuta, que é a nossa versão, a versão paraibana das histórias. E o grupo iniciou por isso, quando a gente viu que não tinha ninguém que prestasse atenção nisso, que falasse sobre isso. Enfim. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem um sério problema até mesmo com as próprias fontes históricas, porque enquanto em outros estados, muitas delas, a maioria, na verdade, já estão digitalizadas e disponibilizadas na internet, aqui é necessário marcar uma consulta e ir até o local para poder ter acesso. Até com as obras do próprio Câmara Cascudo, que é importante no cenário nacional, a gente tem essa dificuldade. Até porque muitas das obras dele são esgotadas. E os escritos originais só são levados a público se for de maneira física e não digital. E facilitaria muito. Gente, eu acho que, tipo, minha cidade, ela preza muito a história dela. Então, eu acho que a gente aprende muito sobre a história da minha cidade aqui em todas as escolas. Então, eu acho que deveriam fazer a mesma coisa aqui com o estado. Porque, por exemplo, sei o hino da cidade, sei a história toda da cidade, mas não sei a história de nada da Paraíba. Estou aprendendo agora aqui no Acauã. Então, sei lá, acho que às vezes eles contam algumas histórias e esquecem outras que talvez sejam tão importantes quanto as outras, né? E, por exemplo, em questão das fontes históricas, não, dos marcos históricos, né? Aqui tem desde a casa do fundador, aqui tem, sei lá, museus sobre a história, mas nada em questão da Paraíba, por exemplo, eu não sei o que minha cidade foi importante para alguma coisa na Paraíba, enfim, nas guerras, porque, pelo que eu estudei aqui, por exemplo, o Vale
do Rio do Peixe. Minha cidade, ela, se eu não me engano, nessa época ela fazia parte da Vila de Souza, então, tipo, não contaram a história dela nesse sentido, porque talvez houveram batalhas aqui, eu não sei, enfim. Mas é uma coisa a ser estudada. É, é, no Rio Grande do Sul, a gente, durante a Semana Farroupilha, que inclusive está se aproximando, dia 20 de setembro, tem uma cultura muito grande. A gente ia, inclusive, até mais nos anos iniciais, para o pátio do colégio, ter um momento cívico, cantar o hino do Brasil e o hino do Estado. E, enfim, no futuro, né, que eu fui descobrir, sabendo um pouco mais de história, foi descobrir do que foi a traição de Porongos, e tem uma visão muito errada, né, porque é território indígena, é território quilombola, como qualquer outro espaço no Brasil, mas tem muito apagamento da história. E uma das tradições mais centrais da cultura gaúcha, o chimarrão, é indígena, é de origem indígena. Então, tem um apagamento muito forte da cultura lá e que é silenciado porque é normalizado. E isso é muito por causa, assim, ao meu ver, da proximidade com estados como Argentina e América Espanhola, né? Que tem também um apagamento, a Argentina principalmente tem um apagamento muito forte das histórias só-brasileiras. Gente, mais algum comentário? Mais alguma dúvida? Reclamações? Se tiver reclamações também, pode falar. Ninguém vai ser agredido. Eu acho que Débora me Débora atacou já fica pouco tremendo hoje. assim. Eu acho que Só Débora os me atacou pouco. pernambucanos vão Isso ser eu agredidos, senti galera. falta. Ai, gente, muito bom. Eu já posso encerrar a gravação, Débora? Eu tenho que finalizar antes de encerrar. Não, eu acho que, na verdade, a gente só quer agradecer a quem participou, né? E Sim. já pode encerrar a gravação. E esperamos para o próximo encontro, próximo sábado, todo mundo. Sim. Só queria falar uma coisa. Acho que tem 3 pessoas aqui, ou 2, que não são do Acauã, não sei. Próximo. Esse módulo ele foi dividido em 2 encontros, ou seja, vai ser esse final de semana e vai ser o próximo também. Então, se vocês quiserem vir para cá, vocês estão mais do que convidados. É, vale ressaltar que o Acauã ele não é um grupo de estudo da história da Paraíba somente. A gente está fazendo uma cronologia para chegar no futuro ao desenvolvimento econômico e é, ou seja, tipo, a, a gente sabe que a bibliografia às vezes é escassa sobre o passado da Paraíba, então todo encontro ele demanda muito trabalho e é muito bom ter gente nova aqui olhando e vendo e apreciando. Eu queria também dar meus parabéns a Miró, a Darlon e a Adriano, porque hoje foi a primeira vez deles como expositores, eles mandaram muito bem. Hoje também é a primeira vez que eu estou sendo mediadora e também é a primeira vez que Tomás está sendo redator, então é a primeira vez de vários aqui, tá todo mundo debutando, mas é sobre isso. E Débora já está aqui desde o início, então ela Eu já ia dizer é só eu acostumada. que sou velho na casa já, né? Sim, Já fiz um pouco de tudo, tá bom. e tá tudo bem também, é sobre isso. E é muito bom ver essa rotação e todo mundo discutindo. A gente teve uma discussão agora que durou uns 50 minutos e tá perfeito, porque tem dias que a gente pergunta e fica todo mundo assim, cri, 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 a gente fica.
Nossa Senhora, né? Mas fazer o quê? Mas é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada de novo. Esperamos ver vocês aqui mais uma vez. Júlio também, adorei os seus comentários. E é muito bom saber que você era paraibano. Eu confundi você com outro Júlio, eu acho, não sei. Eu confundi ele com o Júlio do Carica. Eu acho que foi isso que aconteceu. Mas é isso, gente. Eu vou estar encerrando aqui a gravação e agora a gente pode falar as coisas sem ser monitorado. Só um segundo.